Política Impura. Um olhar sobre a semana. Cá estamos para mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Viva. Vamos então às notícias que fizeram a atualidade desta semana. E começamos já com a primeira. Ao fim de 153 anos de edição diária, o Diário de Notícias vai deixar de ser impresso. É um sinal dos tempos. Achas que vai levar ao fim deste É um deste sinal órgão? dos tempos. A comunicação social através do papel e até de certo modo dos meios tradicionais, em grande parte até da televisão tradicional, dos canais de televisão tradicionais, vai, se não desaparecer, vai diminuir imenso a sua importância. Vai ser este o futuro? O futuro vai ser o digital. Não tenhamos dúvidas, em tudo, nas rádios, nos jornais, acaba a edição em papel, mas continua em edição digital. Sim. É uma prática que nós assumimos aqui, é esse o nosso futuro aqui na Rádio Transforma. E vai ser o futuro da comunicação social. O papel teve o seu tempo, como tudo, foi importantíssimo. Há pessoas como eu ainda se sentem emocionalmente ligadas ao papel. Sim. E não aceitam de bom grado a mudança, mas a verdade é que a gente nova já não lê em papel. Isto vai trazer consequências para os trabalhadores, com certeza vai haver despedimentos. Vai haver despedimentos, há despedimentos, mas simultaneamente poderá haver nova criação de empregos, porque vai continuar em suporte digital. Portanto, haverá uma parte do emprego que não se perde. Há colaboradores que se vão manter, particularmente bons jornalistas que se vão manter no jornal. Não tenho números dos que se vão manter, mas vão-se manter. Claro que o trabalho das tipografias é que vai diminuir, e aí é outro mundo. Vai fazer sentir. E aí também se vai fazer sentir. Aquela profissão extremamente honrosa do tipógrafo que deu tanto à humanidade. Sim. Neste momento está em queda livre. Esperamos que o Diário de Notícias vai ter uma edição semanal, vai passar a semanário, é a edição em papel. Esperamos que consiga sobreviver, como tem sobrevivido o Expresso, por exemplo, e precisávamos também de um jornal de informação, ou de um semanário de grande informação que pudesse fazer alguma concorrência ao Expresso. É bom a diversidade, e embora a qualidade do Expresso seja inegável, a verdade é que precisamos também, se calhar, até de mais qualidade e, sobretudo, de mais diversidade de opinião, porque o Expresso é muito acantonado ao centro-direita. E esperamos que haja uma nova visão por parte da direção do Diário de Notícias, que liberte mais essa dependência dos jornais, do Diário de Notícias, no caso concreto do centro-direita. Sim. Entretanto, tivemos também a visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América. Foi notável. Desde logo há uma coisa que não é muito notado pelos portugueses. É que, normalmente, salvo em raríssimas, muito raras exceções, os presidentes dos Estados Unidos só recebem presidentes executivos. Não recebem presidentes como o presidente português, que não tem uma função executiva comum, que não é presidente e simultaneamente primeiro-ministro, como sucede nos Estados Unidos. E isso foi um trabalho
notável da diplomacia portuguesa. Não sei, não tenho informações da diplomacia da Presidência da República ou da diplomacia do Governo ou das duas juntas. Gostaria que fosse da diplomacia da Presidência da República e do Governo juntas, e conseguiram essa reunião. A verdade é que a reunião foi absolutamente notável. Foi absolutamente notável, sobretudo por aquele aspecto picaresco de o Trump fazer a figura de absolutamente ignorante relativamente a Portugal. Absolutamente ignorante. E depois a resposta notável de Marcelo quando Marcelo disse a Trump que era português o melhor jogador do mundo, que era o Cristiano Ronaldo. Sim, vocês têm o melhor jogador do mundo, então ele vai ser Presidente da República. E Marcelo deu-lhe a resposta que ele disse: não, nós não somos os Estados Unidos da América. Não temos, entre nós não seria possível a eleição de um Trump. No fundo foi isso que ele lhe disse: entre nós nunca seria possível a eleição de um Trump. E resultou mais? Mostrou-lhe. Portugal tem uma comunidade enorme de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, salvo 1,5 milhão de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, e esse contacto com os imigrantes portugueses, esse contacto com a presidência americana beneficiou em muito a imagem de Portugal, as ligações de Portugal aos Estados Unidos, neste momento em que há um conflito aberto entre a Europa e os Estados Unidos da América no que toca ao comércio, com um protecionismo enorme que Trump está a levar a cabo, e com um combate à economia europeia que Trump pensa que será a solução para a América. E naturalmente que Marcelo foi dizer-lhe que isso não era saudável para a Europa, mas também não seria saudável para a América. E foi dizer-lhe uma coisa interessante, que, de certo modo, entre linhas, acabou por se colocar na posição de mediador deste conflito entre a senhora Merkel e Macron e Trump. É curioso que a habilidade diplomática de Marcelo serviu para isso, para se tornar um mediador. E teve piada a forma como Marcelo se dirigiu a Trump quando lhe falou de Putin. Eu mando-lhe cumprimentos do presidente Putin. Quer dizer, como se estivéssemos ali e como se ele estivesse à espera que Trump dissesse: eu agradeço e retribuo, diga-lhe que agradeço e retribuo. Isto é, mas fez mais um papel de mediador, para além desse aspecto um pouco anedótico de mando-lhe cumprimentos do presidente Putin. Parece que eu é que sou um canal privilegiado também com o Putin para ser mediador em quaisquer problemas que haja entre a Rússia e os Estados Unidos. Assentou o papel mediador que a Presidência da República pode ter. Já ouvi dizer que esse papel mediador não seria aceitável, porque o papel do Presidente da República é defender os interesses portugueses e não mediar conflitos internacionais, mas acho que se defende também os interesses portugueses mediante conflitos internacionais. É bom que isso se perceba. Esteve muito bem Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Bom, entretanto, também assistimos esta semana à Operação Tutti Frutti, ou seja, a visita que a PJ fez às sedes do PS e do PSD. É verdade. Bem, nós sabemos o tipo de negócios que os partidos da governação, quem tem o poder, e particularmente o PSD é notável nisso,
os negócios que ele facilita aos seus militantes, e militantes destacados, nomeadamente militantes destacados a nível concelhio e distrital. Muitas vezes não são tanto os militantes líderes a nível nacional, são muitas vezes líderes locais ou distritais que beneficiam dessas negociatas. Contratos de prestação de serviços chorudos, não fazem nada e recebem milhares por mês, enfim, e muitas vezes também isso serve para dissimular o financiamento ilegal dos partidos. É bom que isso seja combatido. O país perde muito dinheiro com isso. Ainda recentemente vi uma entrevista de Freitas do Amaral a enunciar a corrupção, muitas vezes os abusos que havia dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uso de cartões de crédito, visitas, passeios para familiares, carros a torto e a direito. Aliás, também tivemos agora na Assembleia da República com tudo deputados. Isso. E combater esse flagelo é muito importante. E ainda bem que isto sucede, porque é uma forma de combater o flagelo da corrupção. Sim. Entretanto, mas eu não posso deixar de referir o seguinte. O que é grave, que no meio disto tudo, é muito bom que isso tenha acontecido. É muito grave outra coisa. É que esta notícia tenha saído para a opinião pública antes dos próprios dirigentes do PSD saberem, antes de os inspectores da Polícia Judiciária estarem na sede do PSD. Sim. Isto é muito grave. O segredo de justiça é uma... parece que é uma figura de estilo, e mesmo a encontrarem-se culpados, primeiro presumem-se inocentes, e mesmo a encontrarem-se culpados, eles têm o direito, até ao encerramento do inquérito e até à acusação, a que o processo esteja em segredo de justiça. Depois da acusação, depois de haver indícios sérios de que existe um crime, não se justifica o segredo de justiça. Mas antes disso, e os direitos dos cidadãos são completamente espezinhados com a violação sistemática do segredo de justiça levada a cabo pelo Ministério Público. Parece que o Ministério Público tem uma agenda própria e não se percebe que tipo de agenda é que tem. Isso deve ser combatido, e eu não vi nenhum procurador até hoje a ser condenado por violação do segredo de justiça. Nem nenhum juiz, nem juiz de instrução criminal, ou outros, ou até funcionários judiciais, a não ser recentemente um funcionário judicial, ou uns funcionários judiciais, num caso concreto. Mas eu não vi. E isso é muito grave. Isso significa a incapacidade da justiça de defender os cidadãos e de se defender a ela própria dos crimes que são praticados dentro dela própria. Porque isso, a violação do segredo de justiça, é um crime. É incapaz, a justiça portuguesa é incapaz de combater os crimes praticados dentro da própria justiça. Isso é muito grave, e é pena que uma operação judicial importante como esta se veja manchada pela violação dos elementares direitos dos cidadãos consagrados constitucionalmente. É importante alertar a população portuguesa para isto e para os próprios órgãos de informação também. Sim. Entretanto, esta semana, José Tolentino de Mendonça foi para a Biblioteca do Vaticano, e o António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações. Foram, sem dúvida nenhuma, duas. Repare-se que nós já temos neste momento António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e temos duas pessoas, dois portugueses, o padre Tolentino de Mendonça como bibliotecário do Vaticano. É algo absolutamente extraordinário. O acesso à biblioteca... O acesso, ser bibliotecário, o acesso a dirigir a grande biblioteca do Vaticano, é absolutamente notável para um português. É uma honra enorme para Portugal. E também para António Vitorino. Guterres já tinha estado
na Organização dos Refugiados e no Comissariado, foi alto comissário para os refugiados. E agora António Vitorino segue nas migrações. Tudo isto enaltece Portugal e é um reconhecimento das capacidades dos portugueses a nível mundial. Entretanto, ocorreu também a morte de José Tengarrinha. A morte de José Tengarrinha, um grande lutador, um homem que demonstra uma coragem enorme em tempos de ditadura. Uma coragem de defrontar a ditadura de Salazar e de Caetano, de modo que honra os portugueses e honra a dignidade deste país, porque ainda há houve homens como Manuel Tengarrinha, e certamente que terá os seus émulos no presente, pessoas capazes de lutar como ele, com coragem, com dignidade, contra a opressão. José Tengarrinha, além de grande, foi fundador do MDP-CDE, um partido que, fundado em 1969, que teve uma importância enorme nas eleições de 69 e de 73. Foi também um académico notável, professor na Faculdade de Letras em Lisboa. Foi o nosso, segundo creio, o nosso maior historiador da imprensa portuguesa, quer da imprensa diária, quer da imprensa periódica, particularmente da imprensa diária desde as origens até 1865. São trabalhos de investigação histórica absolutamente notável, que honram em muita historiografia portuguesa e que honram um académico notável, que para além de homem notável, em dignidade, em liberdade, era um homem livre, profundamente livre. Sim. Que há que admirar, há que apontar como exemplo a seguir. Sim, e quase não foi falado. Quase não foi falado a morte de José Tengarrinha. Merecia muito. Merecia muito. Espero que sejam dados nomes de ruas. Ele era natural de Portimão, sejam não só em Portimão, mas por todo o país, sejam dados nomes de ruas, porque ele bem merece ser lembrado. Sim. Entretanto, vamos passar para a atualidade internacional, com a reunião do Conselho Europeu esta quarta-feira e sobre as decisões que daí saíram sobre a imigração, por exemplo. Sim, António Costa disse que foi de longe a reunião mais difícil, mais tumultuosa que ele assistiu participou do Conselho Europeu. E isso sucedeu sobretudo por causa da posição da Itália, do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que pretendeu alterar completamente a política migratória da União Europeia. De certo modo, havia dois grupos dentro da União Europeia. O grupo de Visegrado, que engloba nomeadamente a Áustria, a Polónia, a Eslovénia e a Hungria, que são a favor do fecho total das fronteiras, ao contrário, nomeadamente, do eixo Paris-Berlim, que é favorável à abertura das fronteiras europeias e à solidariedade europeia para com os povos africanos, em particular para com os povos do Magreb. Giuseppe Conte alinhou, não totalmente, mas parcialmente, com as posições daqueles grupos de extrema-direita, com os países que têm políticas de extrema-direita, como esses países do grupo de Visegrado, a Polónia, nomeadamente, a Áustria e a Hungria e a Eslovénia.
mas acabou por se encontrar um consenso. O consenso não foi o melhor. Ficou longe da política de solidariedade e dos interesses da própria Europa. A Europa ainda parece não ter percebido uma coisa, é que é um continente envelhecido e precisa de população, precisa de migrantes, sobretudo migrantes em idade ativa, que aumentem a população ativa nos países europeus, por exemplo, que tem diminuído em Portugal, em Espanha e em outros países, e que a Europa precisa deles. Ora, de certo modo, aquilo que se fez foi levar a cabo uma espécie de campos eu não digo de concentração, que seria, não é isso, mas campos de recepção e de seleção de imigrantes nos países do sul da Europa, nomeadamente na Itália, em França, em Espanha, na Grécia, nos países, de uma maneira geral, nos países do sul da Europa, e também nos países do Magreb, particularmente na Líbia, que tem sido o grande canal do novo tráfico de escravos. É que, infelizmente, as migrações acabam por se transformar num novo tráfico de escravos, com violações, com assassinatos, com desaparecimento mesmo. Desaparecimento, não, mas com a escravidão, com uma exploração desumana, inacreditável, que os traficantes, que no fundo os negreiros dos tempos modernos, que estão nessa Líbia, que a França, particularmente a França, foi grande culpada da destruição da Líbia, a grande responsável pela destruição da Líbia, e não tem feito aquilo que devia fazer pela reconstrução do país. É certo que tinha uma ditadura, mas aquilo que veio depois da ditadura é muito, muito pior do que a ditadura de Gaddafi. E a França é a grande culpada nisso e deveria ter um papel importante, tinha o dever moral de o fazer. Não fez, Macron não está a fazer grande coisa por isso, e pretende agora criar campos para refugiados, que nós sabemos que serão praticamente campos de concentração, na Líbia e nos países do norte da África. É lamentável que isso tenha acontecido, que a Europa não tenha percebido que precisa dos migrantes e que precisa de ter solidariedade, que é necessária solidariedade, que eles precisam de solidariedade e precisam de um apoio exigente aos governos dos países. Um apoio exigente. É que a Europa, no fundo, que é a grande corruptora dos países onde eles provêm, sim, é a grande responsável. A grande responsável pela miséria desses países, porque é através de grande corrupção e é através do apoio europeu que grande parte desses governantes corruptos se mantêm no poder. Infelizmente, falamos nomeadamente de Moçambique e particularmente depois de Chissano, está a ser terrível a corrupção em Moçambique. Depois da guerra era um país que tinha todas as condições para crescer e para que toda a população tivesse uma vida digna, mas a corrupção levou a que, infelizmente, Moçambique entrasse num período depois da morte de Chissano, entrasse num período de decadência que se verifica com o atual presidente, o Filipe Nyusa, e tudo isso é resultado de grande parte, a corrupção é resultado da ação das multinacionais e dos governos europeus e americano sobre os países africanos. Sim, e já que falas em Moçambique, tem existido também o aumento do fundamentalismo islâmico que se tem sentido em sim, Moçambique. Sim. Moçambique está a ser permeável ao fundamentalismo islâmico. Notemos que Moçambique tem a parte norte que está muito islamizada e a corrupção, a ausência de perspectivas de futuro
na população do norte de Moçambique, e a ausência total de presença e do mínimo apoio do governo central de Maputo está a fazer com que o único apoio que aqueles jovens sentem para enfrentarem a miséria é o apoio das madraças, das escolas islâmicas, onde eles recebem pelo menos um pouco de pão e chá. E é precisamente esse local que lhes dá um pouco de pão e chá que acaba por ser o grande recrutador de jovens. Se trata-se de jovens, através de uma organização chamada Shabab, que significa juventude, e que está a levar jovens moçambicanos para o Iraque, para o Afeganistão, para serem treinados. Para já estão a ser mal treinados, mas irão ser bem treinados no futuro para conduzirem, para levarem a cabo uma guerra contra o Estado, uma nova Sharia contra o Estado moçambicano. É grave que isso suceda, que no fundo eles dizem-se como ligados ao Estado Islâmico, aos radicais islâmicos que construíram aquele Estado no norte do Iraque e na Síria, e esse radicalismo islâmico está a penetrar nas camadas moçambicanas, com um perigo enorme para a estabilidade de Moçambique, precisamente porque o governo moçambicano se alheia à sorte da juventude da província do norte de Cabo Delgado. O governo moçambicano diz que tudo aquilo são maquinações das multinacionais na luta para o petróleo e, sobretudo, para o gás natural que a província de Cabo Delgado detém, mas receio que não seja só isso. Receio que seja muito mais do que isso, e isso não seria possível se não houvesse a miséria que existe em Cabo Delgado. Bom, e entretanto passamos para o México, para López Obrador, o candidato à presidência do México e, ao que tudo indica, o seu futuro presidente. Sim, ele nas sondagens leva uma vantagem de 20 e tal por cento relativamente aos outros candidatos. Quem é López Obrador? López Obrador é o dirigente de uma frente chamada Morena, Movimento de Renovação Nacional, que pretende renovar a política mexicana. O México é um grande país, tem 2 milhões de quilómetros quadrados. É um país maior do que a Espanha, a França, a Alemanha e a Itália juntos. O que achas que vai mudar neste país com a eleição? Tenho esperanças que vai mudar muito com a presidência de Obrador. O principal derrotado vai ser o Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que durante anos e anos foi o partido líder do México, que mergulhou o México na corrupção e na violência. E López Obrador, que é conhecido pela sigla carinhosa AMLO, que são as iniciais do nome dele, Andrés Manuel López Obrador, é um homem que demonstrou a sua competência e a sua coragem no governo da Cidade do México, combatendo firmemente os cartéis da droga, a corrupção, e demonstrando uma austeridade e um exemplo no exercício do poder que o México tanto precisa. O México é um país devorado pela corrupção e pelo tráfico de droga, em que a população pobre é de cerca de 50% da totalidade da população.
Tem uma classe média muito frágil e tem uma riqueza enorme. Um dos mais homens, um dos homens mais ricos do mundo é mexicano, Slim, o México é o quarto exportador de automóveis do mundo. O quarto exportador. É verdade. O quarto exportador de automóveis do mundo. Isso não é conhecido pelos europeus, mas é verdade. O quarto exportador de automóveis do mundo. É um grande fabricante de automóveis, tem uma indústria automóvel relativamente pujante, mas tem desigualdades enormes que urge combater. Tem a corrupção, tem a corrupção. É muito conhecida também a violência contra as mulheres? É conhecida a violência contra as mulheres, o tráfico de droga. Repare-se que só uma pequena parte dos assassínios no México, 1,5% é que dos assassínios é que são julgados, é que têm julgamento e condenação. Não há. A polícia não tem meios para... Os cartéis da droga têm meios incrivelmente superiores. A polícia não tem meios López Obrador, por exemplo, deu já o mote, dizendo: eu não vou para o Palácio Presidencial, o Palácio Presidencial vai ser transformado num museu, eu vou vender o avião presidencial. Toda a ostentação de riqueza que o anterior presidente Peña Nieto e a sua mulher, que fizeram residências para eles próprios faraónicas, 7 milhões de dólares, que ostentavam uma riqueza fabulosa, ele vai acabar com isso tudo, dar o exemplo da austeridade. Quando são as eleições? São este domingo. São este domingo. E temos esperança que o México, ao contrário dos países da América do Sul, dos países das coisas sul-americanas, que o México vir à esquerda em contraciclo com os países sul-americanos que têm virado à direita. O México de López Obrador será uma esperança para os homens livres, para a dignidade, para a liberdade, para a fraternidade, para um México que foi o iniciador daquela grande revolução de 1910, que foi uma revolução de Emiliano Zapata, de Pancho Villa e de um grande presidente que se chamou Obregón, que esse México renasça agora de forma pacífica, sem ser necessária a revolução, sem ser necessária a violência, mas de forma pacífica, com López Obrador. Logo veremos, estaremos aqui depois para comentar as ações do Presidente. E por hoje é tudo, Henrique, encerramos aqui. Obrigada. Obrigado, eu, Olga. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.